Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Como águia voamos sem limites. Vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. Lá, a irmã Darcy, ajudar a irmã Darcy Maria aí. Entendeu? Não esqueça, pega aí. Se inscreva. Bom dia, Flor! Bom dia, Flor! Nós sabemos que o único velho que o povo dá atenção é aquele, né? Aquele que tá de roupa vermelha, com saco vermelho, cheio de presente nas costas, né, Flor? Mas nós somos insistentes, né? Vamos falar com esse povo. Acorda, povo de Deus! Vamos prestar atenção nas coisas. Flor, a nossa reflexão continua sobre o livro de Mateus. Nós temos que insistir. Por quê? Porque nós, Deus de sempre, Deus de criança, nós sempre fomos induzidos a ver Mateus 24 como o fim do mundo, né? Um terror, né? Foram sendo aterrorizados pelos mais velhos, né? Por aquele reino que estava próximo, mas que estamos em 2002 e ainda vivemos esse terror, né? Mas a nossa intenção em estar esmiuçando essa palavra não é fazer novas doutrinas, nem tampouco desestruturar a que já existe, né, Flor? Nós queremos apenas entender o que está escrito à luz do que está escrito. E não continuar vivendo, como está lá em Hebreus 5,12, por este dedela, né? Só dedela que essa madeira que nos dão, né? Viver só disso, porque assim, quem vive só de leite, a gente não cresce, né? Não fica robusto, não fica robusto da mente para entender e assim então crescer forte, né? Crescer sadio, na palavra sadia. Se tivermos um pouco de boa vontade, de interesse, Flor, a gente acaba compreendendo, né, o que está escrito. Vamos à luz da Bíblia sobre a profecia de Mateus 24, que ali estava sendo falado pelo Filho do Homem, né? Jesus de Nazaré. Filho do Homem é uma expressão, né, que se dava ao Filho humano, né? Então, como Jesus, né, como está em João 1,14, ele se fez carne e habitou entre nós, ele também foi chamado de Filho do Homem. Mas vamos notar passo a passo que a profecia ali falada, né, da destruição do templo, do final, que ali em Mateus 24 ali, está falando de duas coisas: a destruição do templo, né, de Jerusalém, e a destruição também daquela estrutura, né, dos profetas ali de Jerusalém, né? Porque em Mateus 11:13 ele está falando que os profetas e a lei foram até João. Então ali acabou o fim. Esse fim de mundo seria o fim do mundo dos profetas, né? Dali em diante seria o profeta, né? Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então ali Mateus 24, ele é muito precioso para que nós venhamos a prestar atenção passo a passo. E também nós temos que ver o contexto para que nós venhamos a entender os textos, não é verdade? Logo em Mateus 23, nós vamos estar lendo o contexto, o porquê Jesus está falando sobre aquela destruição, né? Porque ali Mateus, no finalzinho ali de Mateus 23, está falando, né? Porque mataram todos os profetas, né? Israel, eles não aceitaram
Tanto é que não aceitou nem o Messias, né? Jesus, né? Não aceitou. Então eles eram rebeldes o tempo todo. Nós vemos um contexto lá em Oséias 4, né? Falando da contenda que Deus estava com aquele povo. E Jesus, quando ele veio para que povo? Ele veio para Israel, né? Lá em Mateus 10, versículo 5, ali quando ele manda os seus discípulos ir pregar, né? Anunciar aquela evangelho, né? Aquele evangelho estava falando para quem? Ele está falando que era para Israel. Não era para gentio, não era para um outro povo. Então aquela advertência que ele estava falando de final de mundo, final de um ciclo, final de uns tempos, era somente para Israel. Não é um mundo todo, que esse mundo todo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que ele venha e depois volte uma segunda vez para destruir. Não. Então nós vemos um contexto de Mateus 24, né? Em várias passagens da Bíblia. Mas vamos voltar a um contexto de Isaías 61. Aqui Isaías 61, que é as boas novas da salvação. De que salvação estamos falando aqui? Do que o Jesus vai estar falando lá em Mateus 24, né? Aquela profecia da derrubada do templo e também de Jerusalém, o fim do tempo dos profetas, que está em Mateus 11, 13, não é verdade? Ali acabou o tempo dos profetas, né? Então ali agora seria o profeta. Enfim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, né? Enviou-me a curar, né? A curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, né? Aqui é uma profecia, 700 anos de o Messias vir à Terra. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de quê? Da vingança. Então, Jesus, quando ele veio, o Messias, ele profetizou ali o dia da vingança, o dia da conclusão, né? Do final daquele ciclo, final dos tempos, né? O fim dos tempos do sacrifício, né? Os fins dos tempos daqueles rudimentos da lei, né? Dos profetas. Então, o dia da vingança do nosso Deus, o fim, o quê? Daquela casa do tesouro, da casa dos santos, né? Então, ali Jesus foi rasgado o véu, não é verdade? O povo passou a ter o quê? Livre acesso, né? Aquela aliança da graça. Então, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías 61:2 diz assim, ó, né? Que nós sabemos que ia pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia o quê? O dia da vingança. Então, eram 700 anos antes, era uma profecia, o quê? Apregoar o dia da vingança do nosso Deus, né? O dia da vingança. Qual seria esse dia da vingança? Não somente só a derrubada do templo, né? De pedra, né? Porque ali Deus não passaria não mais a habitar em templos feitos de pedra, mas também a destruição de Jerusalém, né? Que era se nós vemos lá em Mateus 23, que acabaria que o templo dos profetas, né? Que mataram os meus profetas. Então acabaria aquele tempo, aquela dispensação ali do governo humano, e ali passaria a ter o que? O profeta, né? Mateus 11, 13, o único, ali acabou, né, o tempo, não mais eles profetizam, mas agora seria só apenas o Jesus, Filho de Deus, o único e verdadeiro caminho. É a segunda vez que o Filho do Homem destruiu Jerusalém. A primeira vez foi Nabucodonosor, né? Vocês procuram ver no livro de Daniel. Vocês procuram ver no livro de Ezequiel,
que eles ali advertiram, o próprio Jeremias, que advertiu, né, aquele povo. Então, a primeira vez que Jerusalém foi destruído foi por Nabucodonosor. Então, aqui a vida do Filho do Homem seria Tito, do Império Romano, que destruiu no ano 70 DC Jerusalém, né? E não somente o templo, mas como Jerusalém foi destruído pela segunda vez. E foi isso que foi advertido por Jesus em Mateus 24, foi anunciado 700 anos por Isaías 61, que ele foi enviado para libertar os cativos. Então ali foi separados os bodes e as ovelhas, não é verdade? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então isso foi quando aconteceu o quê? O dia da vingança, que está escrito em Isaías 61:2, não é verdade? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, né? Porque ali o Filho do Homem, Tito, ele estava, mas a palavra de Deus, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas ao dia da vingança, né? Ali seria do nosso Deus, que já era uma profecia. Qual a profecia? Da destruição do templo de pedra. Dali em diante, o nosso Deus não habita mais em casa feita de pedra, não é verdade? Está escrito. E também o que era a destruição de Jerusalém, a desconstrução da casa do tesouro. Agora nós somos o templo, nós somos o tesouro, porque nós temos o Espírito. Entendeu? Então ali foi o fim dos tempos dos profetas, né? Profetizaram até João. Então agora, ou seria a profecia o quê? O profeta. Jesus é o verdadeiro e único caminho, né? É o único mediador entre o homem e Deus. Não é mais os profetas. Acabou-se o ciclo. Este foi o fim dos tempos. Agora, somente Cristo é o nosso mediador. Pela graça, sois salvos. A vocação, os dons que foi dados para todos, né? Como está escrito lá em Efésios 4, dons é sempre para a revelação desse Deus vivo, né? Então esse ministério aqui, esse atalaia, né? Que atalaia, estar na brecha, a vocação de Ezequiel, disse: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem é uma expressão que não foi dada só a Jesus, né? O Filho de Deus, mas também era dado a qualquer filho, príncipe, né, que viesse em nome de Deus, qualquer atalaia, né, qualquer profeta, né, de Israel, qualquer profeta judeu. Então ele falou: filho do homem, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Tá vendo? Sem o Espírito nada podemos fazer. Então aqui Ezequiel estava intervendo para aquele povo rebelde de Israel, né, falar para eles sobremaneira o mundo invisível, o mundo espiritual, que eles não queriam ouvir até como os dos dias de hoje. Como falando de espírito, ainda são taxados de demônio, eles falam que é demônios, porque eles só querem ser religiosos, não querem entender a palavra, né? Se tiver discernimento do Espírito, vai saber qual é o espírito negativo e qual é o espírito de instrução. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então temos que ouvir, porque como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Aqui está escrito: assim será também o que? A vinda do Filho do Homem. Aqui não está escrito que será a vinda a segunda vinda, né? Aonde está escrito que é a segunda vinda? Então, a vinda do Filho do Homem foi a segunda vez que o Filho do Homem destruiu Jerusalém.
a primeira vez foi Nabucodonosor, né? Vocês vejam, procuram ver no livro de Daniel, vocês procuram ver no livro de Ezequiel, que ele está ali advertindo, o próprio Jeremias, que advertiu, né, aquele povo. Então, a primeira vez que Jerusalém foi destruído foi por Nabucodonosor. Então, aqui a vida do filho do homem seria Tito, do Império Romano, que destruiu no ano 70 DC Jerusalém, né? E não somente o templo, mas como Jerusalém foi destruído pela segunda vez. E foi isso que foi advertido por Jesus em Mateus 24, foi anunciado 700 anos por Isaías 61, que ele foi enviado para libertar os cativos. Então ali foi separados os bodes e as ovelhas, não é verdade? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então isso foi quando aconteceu o quê? O dia da vingança, que está escrito em Isaías 61:2. Não é verdade? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, né? Porque ali o filho do homem, Tito, ele estava, mas a palavra de Deus, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas ao dia da vingança, né? Ali seria do nosso Deus, que já era uma profecia. Qual a profecia? Da destruição do templo de pedra. Dali em diante, o nosso Deus não habita mais em casa feita de pedra, não é verdade? Está escrito. E também o que era a destruição de Jerusalém, a desconstrução da casa do tesouro. Agora nós somos o templo, nós somos o tesouro, porque nós temos o Espírito. Entendeu? Então ali foi o fim dos tempos dos profetas, né? Profetizaram até João. Então agora, ou seria a profecia o quê? O profeta. Jesus é o verdadeiro e único caminho, né? É o único mediador entre o homem e Deus. Aí aqui em Mateus 24:34 diz: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça." Aí o homem lê aqui e futuriza, né? Então, não é a geração de 2021. Quando foi escrito, em verdade vos digo que não passará aquela geração que Jesus estava ali pregando, que mandou os discípulos, lá está em Mateus 10:5, que mandou eles pregar, que a profecia do juízo e da destruição era para Israel, né? Sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus mentiu, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, né? Então aconteceu nos anos 70 depois de Jesus, mas o dia e hora não sabiam ali, só sabiam que estava o quê? Próximo o reino de Deus. Tanto a destruição do templo, quando aqui está escrito em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, não é verdade? Como essa religiosidade, sistema até hoje não querem ser ajuntados, ser uma nação para um só Deus, para um só Espírito. Não querem. Eles querem ser religiosos, cada um na sua verdade, não é verdade? Só é irmão se estiver aqui, se for para lá já não é irmão, né? Então, eis que a vossa casa vos ficará deserta. A profecia de Jesus estava profetizando: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que veio em nome do Senhor. Em Mateus 24 ele disse, Jesus, né, quando lhe mostraram o que a construção, o que
seus discípulos mostrou o quê? A construção o quê? Do templo. Então ele está falando ali, ó, o sermão profético, a destruição do templo. Então ele falou aqui, ó, em verdade eu porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o que? Derrubada, né? E não seja derrubada. No Monte das Oliveiras já estava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, né, dizendo quando sucederá essas coisas. Estas coisas, então quais essas coisas? Tanto é a derrubada do templo como a destruição de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então está falando do Filho do Homem, né? Falando com o Filho do Homem, quando que vai suceder essa conclusão que ele começou na cruz, né? Nós vamos ver mais no caso à frente, eles viram que começou na cruz, que Jesus na cruz disse está consumado, mas a conclusão daquele dia da vingança que nós lemos em Isaías 61 se cumpriria no ano 70 depois de Cristo. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like.